No Suinocultura 4.0, o futuro é agora, eu converso com o professor da UEL, Universidade Estadual de Londrina, Caio Alberto da Silva, especialista em nutrição e manejo. Olá, Caio, muito obrigada. Obrigada, Panti. Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar dividindo aí esses minutos com vocês, né? Trazendo um tema bastante relevante, bastante atual, um cenário de perspectivas tremendas e estamos muito animados aí com a oportunidade de dividir aí algumas informações. A ideia da nossa conversa hoje, Caio, é a gente falar um pouco sobre o que é a suinocultura de precisão, o que é um manejo de precisão, o que é uma nutrição de precisão. Essa é uma palavra que vem aparecendo cada vez mais, remete muito, né, a um momento de gestão, né, de números exatos, de ter uma produção apurada e completamente sob controle, tanto do produtor, né, quanto de toda a cadeia que está envolvida nisso, né? Cada vez mais as margens diminuíram, né? Os ganhos estão acontecendo em detalhes, né? Então eu queria te perguntar, o que envolve uma suinocultura de precisão? Então, Panti, a condição precisão, né? Ela vem da palavra preciso, né? Pode dar duas conotações, de necessidade e de ajuste, né? E eu acho que quando a gente aborda o grande tema nutrição, alimentação, né? Nós temos um dos pilares da suinocultura que mais tem gordura para queimar, tá? Então, nós temos muito trabalho ainda para fazer com que esse ajuste, que não é um ajuste fino, é um ajuste grosso, né, seja demandado. É claro que isso num contexto de tanta tecnologia, de tantos estudos, de tanta inovação, de tantas pesquisas, né? Pesquisas dentro das universidades e também por conta das empresas que têm essa iniciativa no seu dia a dia de atividade, fazem com que uma série de pontos ligados à nutrição sejam incrementados. Então a gente tem uma renovação tremenda, né, muito grande, de informações, de aditivos, de programas nutricionais, de uso cada vez mais intenso de aminoácidos na sua forma pura, minimizando o incremento de proteína. Mas isso só não significa que a gente venha ou consiga atingir com plenitude tudo que a gente pode entender que é possível de ser atingido, portanto tangível, né? Esses investimentos em nutrição pura, nós temos também, paralelamente, o desenvolvimento de máquinas, de equipamentos, de recursos tecnológicos que, conjuntamente com esses avanços nutricionais, estão transformando e vão transformar muito a nossa suinocultura. Então, é impressionante como cada ano a gente dá saltos e corre atrás do que a genética se propõe a fazer, faz com competência, né? Então, enxergamos assim, e às vezes de forma até surpreendente, como alguns índices se renovam com intensidade. Por exemplo, um ganho de peso que hoje passa de 1 quilo por dia em animais de crescimento e terminação, né? E as taxas altíssimas de nascidos e desmamados, e todo ano nos colocam um leitão a mais aí na nossa tabela de desempenho, né? Professor, quando o senhor fala de ainda temos gordura para queimar, né? A gente já está com suíno tão magro, né? Tanta proteína, mas a gente tem, né, no custo de produção, né, do animal, né, o impacto da nutrição no momento, com commodities com preços altíssimos, né? Soja batendo o recorde histórico, milho com recorde histórico. A gente tem um custo de produção muito alto, né? O valor de mercado do suíno hoje está muito bom, mas o custo de produção também está alto. E é ali que a gente tem como ganhar ainda em nutrição de precisão? Exatamente, Panti. Nós temos um cenário hoje bastante favorável, né? Embora, como você tenha comentado, as commodities principais, aí, o milho e a soja, estão com preços estratosféricos, mas nós temos dois momentos que são muito comuns na suinocultura: as crises, né? E os grandes benefícios financeiros, como a gente vive hoje. E a nutrição de precisão, ela justamente se encaixa muito bem nesses dois momentos, né? É através dela que a gente pode minimizar as questões
complexas, né, de momentos críticos, onde os ganhos ou as perdas acontecem, os ganhos são pequenos ou as perdas são severas, né? E o contrário, num momento como esse, que é um momento de investimento, que vale a pena investir, a nutrição de precisão é um aliado, porque as margens aumentarão seguramente. Então, eu acho que esse conjunto de ações e de resultados que com frequência chegam à nossa prática, né? As nossas granjas deixam, né, as universidades, os setores de pesquisas das empresas e passam a fazer parte do dia a dia prático, né, são uma realidade e a gente tem que incorporar isso. Então, nós temos enzimas, os conceitos de uso de aminoácidos, temos conceitos de aditivos nutricionais, né? Também temos essas mudanças severas que temos experimentado, como a retirada dos promotores, mas ao mesmo tempo que tudo isso sai, né, vem uma avalanche de informações, tá? E a precisão, ela é o ajuste fino necessário, um ajuste fino que a princípio parece ser pequeno, mas quando a gente considera exatamente, né, a dimensão do custo de produção e alimentação e a nutrição determinam, a gente tem que correr atrás disso e não tem como ser diferente. Manejo, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho assim, existe, né, teve todo um processo, né, teve alimentação líquida, mudanças, né, várias mudanças recentes nesse processo, e agora mais recentemente a robotização. Eu tive a oportunidade de conhecer numa granja, né, era algo relativamente simples, né, ao mesmo tempo muito funcional, né, que era um processo de robotização. O que você vê nesse momento? Porque o Brasil, até um tempo atrás, não havia problema de mão de obra, né? Hoje já é uma dificuldade de mão de obra, né? Já é muito difícil encontrar pessoas na granja querendo trabalhar dentro de granja, especialmente com suínos, né? Você acredita que esse é um processo? Isso é existe todo um trabalho, uma pesquisa em torno de profissões, né? De repetitivas ou que envolvem trabalho mais braçal, de a médio e longo prazo serem substituídas por robôs. Você acredita nisso? Isso você acha que é um processo que vai acontecer na suinocultura? Já está acontecendo? A gente fala que o futuro é agora, né? Sim. Não, de fato, o futuro é agora, Pante, né? Eu posso fazer um breve histórico, né? Eu tive a oportunidade de visitar a última feira, grande feira sediada na Alemanha, né? E há 2 anos atrás, me chamou muito a atenção a quantidade de empresas voltadas para atender esse mercado, né? O mercado de robotização ligado à alimentação em especial, né? Para todas as fases, para todas as categorias da granja. E, naturalmente, isso passa por alguns apertos, né? Algumas demandas. Uma que você citou muito bem, a escassez cada vez maior de mão de obra, né? Eu associaria também o tamanho das granjas, e, nesse sentido, as granjas cada vez com portes maiores são estas granjas com capacidade de investimento paralelamente, simultaneamente maior, né? Mas, além disso tudo, nós temos a objetividade, a precisão do processo, né? Então, não é só a carência do homem, mas a qualidade de que muitas vezes nós não encontramos nesse operador, né? Nesse colaborador, que a máquina está aí para resolver nesse quesito. Também temos que considerar que, de forma diferenciada, as máquinas garantem precisão, né? Uma precisão que passa por uma tarefa, muitas vezes, em que a baia é o referencial, mas nós estamos avançando além disso. O indivíduo é o referencial, né? As máquinas reconhecem que cada indivíduo tem uma necessidade nutricional e tratam cada vez mais de forma objetiva, né, específica, essas demandas que mudam diariamente, de acordo com a fase. Isso está acontecendo com alguns tipos de equipamentos. Alguns deles já em uso, né, e outros tantos por vir. Alguns no Brasil já sedimentados, alguns em implantação, né, mas eu ainda tenho expectativas de que um pouco mais de fluxo em nível de indústria e crescente demanda,
alguns outros com essa objetividade extrema, né, que é atender individualmente animais de crescimento e terminação, um por um, com reconhecimento diário da sua necessidade, vai chegar e vai ser a ferramenta que, no momento atual, seria o suprassumo da precisão de alimentação de um animal de crescimento e terminação. Caio, para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse assim, algumas palavras ou tendências ou alertas. O que quem está envolvido com a suinocultura precisa prestar atenção nos próximos meses, aí a médio e longo prazo, a curto prazo, vamos fazer uma proposta assim, a curto prazo. O que é importante ficar atento como tendência importante dentro dessa suinocultura do futuro, dessa suinocultura de precisão? Então, Pante, como as coisas estão acontecendo, né? E elas chegam, são experimentadas, abrem uma demanda de mercado, outras pessoas se interessam, e ao se interessarem em outras indústrias, entram na competição de mercado, propondo equipamentos com algum diferencial. Eu acho que ficar atento, né, seria uma dica do produtor, para o produtor, ficar atento, observar os resultados que parceiros, que colegas, que empresas detêm, é um passo necessário para você se contagiar desse benefício que essas máquinas proporcionam, né, no aspecto da precisão e da economia, no aspecto da comodidade e no aspecto do ganho financeiro, tá? Porque elas são representam uma forma de ajuste grosso e fino de um pilar da suinocultura, né, de peso econômico tremendo, grande, e que a gente tem, mais uma vez, finalizando, né, com gordura para queimar grande. Tá? Então, eu acho que tem que ficar atento. Nós já tivemos algumas experiências iniciais, vieram outras experiências, virão outras, né? E nós percebemos um aprimoramento desses processos. Então, em nível de gestantes, lactantes, já temos equipamentos com uma capacidade de funcionamento, de atendimento mais pleno, né? Temos aí o robô no crescimento e terminação e tem que experimentar, tem que observar, tem que ver o colega, né? Ver resultados e adotar, porque eu não enxergo que o caminho seja outro. Caio, muito obrigada, viu? Obrigada pela dica, obrigada pela conversa. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas granjas do sistema de alimentação de fêmeas, né, em gestação, com uma nutrição muito... Aí eu começo a ver, e no robô também eu tive a oportunidade de conhecer na granja, eu percebi uma personalização, uma diferenciação. É isso, os animais começam a ser tratados de acordo com score, com demanda. Isso é tendência? Exatamente, Pante. Isso a gente não conseguiria fazer, né, com o uso de uma mão de obra, por mais qualificada que seja, até porque as granjas passaram a ser muito grandes, né? Então, não vejo outra saída. E é exatamente isso que você disse, né? Essa personalização, tá? Personalização que carrega o ajuste fino da economia, né, de um ingrediente caro, que é a alimentação. Já conheço também granjas que fazem uso disso, né? E é impressionante o depoimento dos usuários, né? Eles estão muito contentes, né? Isso é um grande sinal de que a gente está no caminho certo, né? E quem não atingiu esse caminho, que busque, tá? Porque enxergo que é uma virtude aí, que a nutrição e o arrojo das